25 de novembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a dificuldade para fazer negócios no Brasil. O advogado Marcos Bernardini dando dicas para os consumidores sobre a Black Friday, além de muita informação. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o professor doutor em economia, Antônio Lanzana, que falou sobre o cenário econômico nacional, a influência internacional e previsão para 2018. Fique conosco! Premiado 2 vezes como o mais espetacular da cidade, o Natal da Fonte do Parque Ibirapuera promete ser um mega evento. Para este ano serão quase 2 milhões de lâmpadas de LED de última geração colocadas na copa das mais de 180 árvores. Já a tradicional árvore de Natal do Parque Ibirapuera estará em um ponto diferente no Natal de 2017. A árvore que se tornou o cartão postal da capital será montada às margens do lago e não mais na Praça Aldo Chiorato. A inauguração da árvore de 40 metros de altura está prevista para hoje, dia 25 de novembro. A decoração terá como inspiração a palavra gratidão. E o destaque deste ano é uma árvore mais high-tech. Um sistema computadorizado transmitirá hashtags do público e do Parque do Ibirapuera. A árvore já é tradição e um ponto turístico da cidade nas semanas que antecedem o Natal. O nível dos impostos continua sendo a maior dificuldade para fazer negócios no Brasil, de acordo com a última edição do relatório de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Confira o que o advogado Marcos Tavares Leite tem a dizer. E os principais embaraços, os principais entraves para tornar o Brasil competitivo, nós podemos destacar entre eles a questão tributária, impostos elevados, excesso ainda, apesar da reforma trabalhista, o excesso de restrições nos contratos de trabalho, excesso de formalidade nessas relações, inclusive trabalhistas e tributárias, o excesso de burocracia, a corrupção, problemas de infraestrutura. Tudo isso faz com que o país fique lá atrás no que diz respeito à competitividade. Apesar das reformas e da importância das reformas, nós temos que ver também que o país precisa ser menos formal, eliminar a burocracia, incentivar a atividade produtiva, e o Estado deve gastar bem e melhor o dinheiro que arrecada. Nós temos hoje um Estado que gasta demais e gasta muito mal. Precisamos incentivar a atividade produtiva, precisamos incentivar a educação, a cultura, a saúde e a segurança. É nesse sentido que nós vamos fazer o Brasil sair da crise e se tornar efetivamente competitivo. Na questão a Previdência, não é simplesmente falar se é bom ou não é bom, é um fato. O país não consegue mais trabalhar com essa legislação previdenciária que nós temos. O brasileiro, felizmente, vive mais e pode também continuar mais tempo sendo produtivo. A questão da Previdência é um cálculo atuarial, ou seja, ele leva em consideração riscos, necessidades, importâncias e possibilidades da utilização do seguro e da Previdência Social. Portanto, é inevitável que nós tenhamos que prosseguir nas reformas. Falamos, portanto, e repetindo, burocracia, impostos, legislação trabalhista, legislação previdenciária, fim da corrupção e a utilização mais adequada do dinheiro, inclusive em infraestrutura. A Torre Eiffel está localizada no bairro Champ de Mars, em Paris, e tem este nome em homenagem ao engenheiro Gustave Eiffel. Com seus 303 metros de altura e mais de 10 mil toneladas, possui 18 mil peças de metal. Foi inaugurada em 31 de março de 1889. Já teve sua pintura renovada 20 vezes e em 1985 teve uma grande reforma. Do segundo andar é possível avistar a Catedral de Notre-Dame, o Museu do Louvre e o Arco do Triunfo. Essa você sabia?
Nesta semana tivemos a Black Friday e muitos comerciantes a estenderam até domingo. Quais os cuidados que os consumidores devem tomar? Com a palavra, o advogado Marcos Bernardini. O Código de Defesa do Consumidor, ele dá a oportunidade ao consumidor que realiza a compra pela internet de se arrepender daquela compra quando recebe o produto no prazo de 7 dias. Ou seja, se eventualmente você faz a compra pela internet, então você aproveita essa semana de Black Friday e compra algum produto, mas quando você eventualmente vem a receber, você se arrepende dessa compra, você tem o direito de, no prazo de 7 dias, desfazer a compra. Isso no caso do produto não apresentar nenhum tipo de defeito, simplesmente porque você, consumidor, não tem mais interesse naquela compra, não tem mais interesse na aquisição daquele tipo de produto. O importante com isso é que você mostre então ao fornecedor, mostre então ao comerciante, no prazo de 7 dias, que você não quer mais. Então, registre a sua insatisfação, registre o seu arrependimento. Agora, se eventualmente você recebe o produto e o produto não está adequado, não está nas condições ou não obedece aquilo que efetivamente você viu no site, não é? A cor, as disposições ou qualquer outro tipo de defeito que você venha então verificar ali no momento, você tem o direito então de trocar por outro tipo de produto nas mesmas condições ofertadas pelo site ou então pegar o dinheiro de volta com juros e correção monetária. Até o dia 28 de janeiro de 2018, o MIS, Museu da Imagem e do Som, apresenta a exposição Renato Russo, uma homenagem a um dos maiores ícones da música brasileira, que foi vocalista da banda Legião Urbana. A mostra é resultado de uma vasta pesquisa realizada no acervo do cantor e traz diversos objetos pessoais como fotos, manuscritos, instrumentos musicais, fanzines, letras de músicas, desenhos e cartas de fãs. Visite! São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Antônio Lanzana e o tema é Cenários 2017 e 2018 e como a economia internacional vai influenciar na economia nacional. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu. Professor, como é que o senhor vê um cenário de final de 2017, já está terminando o ano, e a projeção para 2018? Eu acho que nós temos alguns pontos importantes. Nós tivemos um período muito difícil, uma crise profunda no Brasil, uma queda de PIB que atingiu 2,2% até 2016, e em 2017 nós começamos a fazer a volta. É uma volta pequena, uma volta a um crescimento reduzido, mas é um primeiro sinal de alerta, um primeiro sinal de ânimo que a gente está olhando, digamos assim, uma luz no fim do túnel. Nós trabalhamos com uma previsão de crescimento esse ano de 0,8% do PIB. É um crescimento bastante reduzido, limitado, se a gente comparar com a queda. Mas eu acho que uma boa notícia que nós podemos destacar desse crescimento é que o final do ano, o quarto trimestre do ano,
o PIB deve estar crescendo a uma taxa entre 2% e 2,5% em relação ao último trimestre do ano passado. Isso cria uma expectativa favorável para 2018. Então, em 2018, nós trabalhamos com uma hipótese de crescimento, apesar do cenário eleitoral, nós trabalhamos com uma expectativa de crescimento de 3% do PIB. Note que é um alento, mas é muito longe de recuperar o período de crise que nós vivemos. Ao que o senhor atribui esse aquecimento? Olha, acho que são vários fatores. Um ponto que eu acho que está sendo pouco destacado é o comportamento favorável da economia mundial. Os dados mais recentes divulgados pelo FMI apontam uma aceleração de crescimento do PIB mundial, tanto em 2017 como em 2018. Isso tem beneficiado bastante as exportações brasileiras. Nós estamos com exportações de produtos agrícolas crescendo a mais de 20%, janeiro, outubro. E estamos também com crescimento de exportação de produtos manufaturados. Muita gente pensa que o Brasil já está exportando commodities, mas está não. Nós temos um crescimento importante de produtos manufaturados, inclusive fortemente automóveis. Um dado importante nesse cenário mundial é a recuperação da Argentina. As exportações brasileiras de automóveis estão subindo mais de 50% para a Argentina neste ano. Então isso ajuda, é um primeiro fator a explicar crescimento. Um segundo fator é a bela safra agrícola que nós tivemos. O agronegócio, o primeiro semestre, cresceu 15%. Isso tem um efeito de multiplicação importante sobre a economia. Muitas vezes a gente tem um crescimento pontual vindo de exportação, vindo de agronegócio, que depois eles vão se arrastando pela economia. Essas exportações estão sendo puxadas e começando pelas grandes corporações. Perfeito. Se nós olharmos se nós pudermos separar, particularmente no caso industrial, grandes empresas e micro e pequenas de outro lado, nós vamos perceber dois fatos importantes. As micro e pequenas indústrias são mais afetadas quando há restrição de crédito. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E ainda está acontecendo, porque o crédito, os bancos estão chamando a atenção, mas ele está crescendo no âmbito do consumidor, não das empresas. É verdade. As empresas ainda estão um pouco... o crédito em banco ainda está restritivo à empresa. Isso é um lado. Quando você tem essa resistência, é normal que, como as micro e pequenas têm menores garantias a oferecer, a restrição afeta mais. Isso é uma questão. Uma segunda questão que a gente observa nas grandes empresas industriais é uma estratégia que muitas adotaram de desviar do mercado interno para o mercado externo. Essa capacidade ela é mais factível em empresas de maior porte. A parcela de micro e pequenas empresas exportadoras é pequena, existem micro e pequenas exportadoras, mas relativamente é uma São exceções, não é? São exceções e não regra. Então nós estamos vivendo aí um período onde essa recuperação ela vai chegar nos micro e pequenos negócios, micro e pequenas indústrias, mas ela vai um pouquinho mais retardada nesse segmento. Agora, quando se fala da queda do PIB de 7,2%, nós estamos falando do Brasil como um todo. Sim. O setor industrial micro e pequeno foi o mais atingido. Sim. E esse índice chega a quanto? Olha, ele supera 20%, mais de 22% nesse período de queda. A indústria foi um segmento muito afetado. O mais afetado. Mais afetado de todos os segmentos. E para se voltar aos patamares anteriores, nós estamos falando de 2020 e 2021. 2020 e 2021. Só depende um pouco de que política econômica vai ser adotada após a eleição. Certo? Quer dizer, vai depender do cenário pós-eleitoral. Pós-eleitoral. Se nós mantivermos hoje, o país tem um potencial de crescer entre 2,5% e 3% ao ano. Isso é crescer responsavelmente, eu digo. E responsavelmente a gente cresce e depois tem problema, não funciona. Por que nós não podemos crescer muito mais? Hoje o governo tem muito poucos instrumentos à sua mão. Ele não pode expandir gasto público, todos nós sabemos, porque
e ele não tem como abrir mão de arrecadação tributária, dar subsídio, redução de impostos, porque a situação fiscal do país é caótica. Ou seja, esse quadro deve perdurar Sim. mais alguns anos aí para voltarmos aos patamares anteriores. Sim, um bom número de anos. Emprego é o último da lista a voltar. Ele começa um pouco é normal que ele seja um pouco atrasado. Por quê? As empresas, de um modo geral, elas perdem produtividade na recessão. Claro. Até mantém, você não consegue dividir o emprego numa forma maleável para adaptar um novo quadro. Então, normalmente a recuperação começa, o emprego vem depois. E normalmente o emprego que começa a recuperar é o informal, para depois bater no formal. Então nós estamos hoje na primeira fase, que é um começo tímido de recuperação de emprego informal. Bom, 2018, na sua avaliação, a economia mundial é que vai puxar o crescimento no Brasil ou o Brasil volta a crescer por si só, o seu mercado interno? Eu acho que são as duas coisas, até porque, voltando um pouco à nossa questão da exportação, até porque quem fez a opção de agredir mais o mercado interno não vai voltar para o mercado interno em 2018. E as condições vão ficar favoráveis para a exportação o ano que vem, porque o PIB mundial vai crescer um pouco mais do que esse ano. E o câmbio deve ficar um pouco mais favorável, porque os juros nos Estados Unidos vão subir e a tendência é o dólar ficar um pouquinho mais alto. Então eu acho que a economia mundial vai continuar dando uma contribuição positiva. Mas nós vamos ter um mercado interno em expansão também. Dentro desses limites, não é uma retomada, voltamos aos picos anteriores, isso não é verdade. Agora, nós prevemos uma ligeira aceleração para um PIB crescendo em torno de 3% ano que vem e uma redução gradual de desemprego, gradual. Nós achamos que o desemprego pode fechar o ano que vem ali entre 10,5% e 11%. Ainda é um número muito alto. Eu acho que um dado, uma relativização importante, nós caímos muito e estamos crescendo pouco. Agora, existe muito dinheiro sobrando no resto do mundo. Sim. Não existe nenhuma sinalização de elevação de taxas de juros no resto do mundo. Existirá uma elevação ou uma desvalorização do real com a elevação do dólar. Sim. Isto ajudará as empresas a ganhar competitividade face ao produto importado. Sim. O senhor prevê dificuldade nas importações e perda de condição competitiva das empresas que usam insumos importados, passando a tentar alocar essa produção no mercado nacional? Se a gente olhar um pouco os dados do que está ocorrendo hoje, já há uma certa substituição de importações no Brasil hoje. Eu não prevejo nenhum estouro de dólar para o ano que vem. Nós estamos hoje aí com algo perto de 3,30, a gente está falando em 3,40, 3,50. Não é alguma coisa assim a ponto de inviabilizar a competitividade. Vai dar alguma pressão de custo? Acho que vai. Provavelmente vai aumentar a pressão para ser mais competitivo, porque você está com um câmbio um pouco mais desvalorizado. Agora, nós estamos assistindo que as tarifas públicas, energia elétrica, gás, enfim, tudo aquilo que é administrado pelo governo está subindo e subindo muito. Sim. Caso contrário, nós estaríamos numa deflação hoje em dia. Provavelmente. Então, está usando um instrumento de uma política econômica com elevação daquilo que ele administra para não termos deflação, que seria péssimo a deflação. Mas isso não está fazendo também que as empresas que usam esses insumos tenham uma perda de competitividade? Com certeza tem. Eu não diria que é só uma questão de deflação. O governo tem uma meta de 4,5% e está afogada com ela. Muito. Nós estamos com 2,7% de inflação, então eu acho que ele está aproveitando para realinhar preços, porque o ano que vem
a contribuição dos alimentos não vai ser tão boa para a inflação como vai para esse ano. Então, eu acho que ele está antecipando um pouco para evitar pressão o ano que vem. Agora, toda mudança de preço relativo, como está ocorrendo com insumos, pressiona a competitividade, não tem dúvida alguma. Tá? Agora, qual é o horizonte do Brasil se a gente fechar o olho hoje e olhar 5 anos para frente ou 10 anos para frente, na sua avaliação? Se nós olharmos, eu vou voltar um pouquinho para olhar depois para frente. Se nós olharmos, o Brasil cresceu muito do período 50, 80, 7% ao ano, um milagre brasileiro, isso tudo acabou. De 1980 para cá, nós crescemos perto de 2,4, 2,5 ao longo desse período. A minha percepção é que nós podemos, nos próximos anos, crescer alguma coisa entre 2,5% e 3% ao ano, nos próximos 5, 6 anos. Isso pode mudar um pouco para melhor, pode mudar um pouco para pior. O que eu diria que poderia ser trabalhar um pouco para melhor? Para mim, um dos maiores desafios que o Brasil tem hoje para crescer mais é resolver a questão da infraestrutura. Mas o Brasil tem infraestrutura para crescer 2,5%, 3% ao ano? 2,5%, 3% tem, sem acelerar os programas que estão aí. Isso tem porque você está 2,5%, 3%, você vai bater no PIB lá para 2020, 2021. É verdade. Então, nesse tempo, você vai fazendo alguns investimentos, vai fazendo. Mas nós temos uma infraestrutura muito precária. Eu vou pegar um termo interessante que você levantou, que é competitividade. Boa parte da falta de competitividade do produto nacional é infraestrutura. Nós temos uma infraestrutura precária, portos, ferrovias, rodovias, tudo estrangulados. Então eu acho que 2,5%, 3% é o que dá para a gente crescer nesse quadro que está aí. Se houver uma avalanche, e há investidores internacionais para fazer isso, uma avalanche de programas de concessões, privatizações da infraestrutura, eu acho que a gente pode acelerar um pouco esse processo. Professor Dr. Antônio Lanzana, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu particularmente entendo que a política econômica atual está bem encaminhada, mas ela está longe de ser completa. O que eu esperaria a partir de 2019, que as reformas que não estão evoluindo esse ano, elas passem a evoluir. Eu acredito que isso contribuiria muito para aumentar a competitividade do país e acelerar nosso ritmo de crescimento. E gostaria de agradecer seu convite e dizer que eu estou sempre aí à sua disposição e cumprimentá-lo pelo programa. Nós que agradecemos muito a sua participação, o seu brilhantismo. Tomara que as suas projeções se concretizem e que possamos crescer no ano que vem 2,5% a 3%. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!